Morre aos 83 anos. A cantora norte-americana Tina Turner, considerada a diva do rock, vendeu, ao longo da carreira, mais de 180 milhões de discos em todo o mundo. Aqui no Brasil, Câmara aprova, com ampla maioria, texto base do novo marco fiscal do governo. Deltan Dallagnol diz que ministro do Tribunal Superior Eleitoral arquitetou sua cassação de olho em vaga no Supremo Tribunal Federal. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova, por unanimidade, reajuste salarial dos policiais. O Brasil News, da Rede Brasil, de televisão, está começando. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o texto base do novo arcabouço fiscal. O projeto ainda precisa passar pelo Senado. Se sancionado, substituirá o teto de gastos como mecanismo para controle das contas públicas do governo federal. Novo arcabouço fiscal. Assunto polêmico, no início cheio de embates, mas que finalmente parece ter encontrado uma via de concordância entre o governo e a Câmara. Na noite desta terça, o texto que tem como finalidade substituir o teto de gastos como mecanismo para controle das contas públicas do governo federal foi aprovado na Câmara dos Deputados. Foram mais de 10 horas de votação. Ao final, o painel eletrônico registrou 372 votos favoráveis e 108 contrários. Esse novo regime que nós estamos aprovando hoje é um caminho para garantir crescimento com sustentabilidade, com geração de emprego e renda. É a responsabilidade de um governo que tem com o país responsabilidade social, responsabilidade fiscal e, sobretudo, responsabilidade com a gestão econômica do Brasil. O ministro Haddad trabalhou muito, está de parabéns, e todos aqueles que contribuíram com essa espetacular vitória, porque quem ganha é o Brasil. Apesar da comemoração do líder do governo, a vitória não está concluída. O texto ainda precisa passar pelo Senado. O Senado fará o seu papel com relação a essa matéria que é importante, para que a gente tenha um clima mais satisfatório na economia, que a gente possa ter acesso a um juro menor, com previsibilidade no que o Brasil vai, para onde vai, de que maneira vai. Então, o Congresso, penso que teve dias de muita luz, de muita serenidade, numa discussão apropriada para um tema tão importante. O relator do novo arcabouço, Cláudio Cajado, disse achar legítimo haver qualquer tipo de alteração no Senado e afirmou que o presidente da Casa falou em uma celeridade no projeto. Lá vai ter o rito que o Senado considerar célere e urgente. Não é? Hoje, inclusive, o presidente Rodrigo Pacheco me disse isso, que vai dar celeridade. Não sei se vai passar por comissões ou não, mas aqui na Câmara resolvemos votar direto no plenário, por decisão do Arthur Lira. Mas vamos aguardar, não é, de forma democrática e soberana, que o Senado também se manifeste sobre o substitutivo que seguirá para lá. Antes da votação da Câmara dos Deputados, houve um encontro na residência de Pacheco com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para discutir o tema. Na coletiva, Pacheco já havia mencionado a tal celeridade. Tão logo chegue o projeto de lei complementar ao Senado Federal, nós cuidaremos de dar a esse projeto a devida celeridade, porque é muito importante, ainda nesse semestre, nós conseguimos entregar esse marco fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a aprovação com folga do novo marco fiscal mostra a força do presidente da Câmara, Arthur Lira. 372 votos com folga, quando eram necessários 257. 372 votos é tão importante porque é uma votação que poderia ser, por exemplo, para aprovação com folga da reforma tributária, ou seja, da aprovação de uma proposta de emenda constitucional. É a primeira vitória do governo, mas não é só do governo. Eu estive assistindo na Câmara, a TV Câmara, e vários deputados identificados como do PL, que é a oposição, votaram a favor do arcabouço,
como também alguns deputados do PP, ou seja, deputados da oposição votaram. E o empenho do presidente Arthur Lira, que foi importante. É claro que foi fundamental, do lado do governo, a coordenação do ministro da coordenação política e principalmente do ministro Fernando Haddad, que se esforçou para que isto acontecesse. Ponto. Agora vai para o Senado. Podem surgir dificuldades adicionais. Os bolsonaristas lá, os senadores de Bolsonaro, formam um bloco de 13 senadores. E não se tem agora notícia de que o senador da oposição do PL, do PP ou de partidos de oposição em geral vão fazer como fizeram seus colegas da Câmara. Ou seja, votar a favor do novo arcabouço fiscal. Ponto. Mas o governo continua tendo uma pedreira. Funciona já a CPI do MST. Vai ser instalado agora próximo a CPI do 8 de janeiro. E tem medidas, o negócio eu vou explicar aqui. Quando o governo manda uma medida provisória para a Câmara, para o Senado, para o Poder Legislativo, essa medida tem 90 dias para ser aprovada. Se ela não for aprovada em 90 dias, ela é arquivada. Em 90 dias, o Poder Legislativo pode aprovar ou pode devolver para o governo, ou seja, não aprovar. O deputado cassado Deltan Dallagnol disse nesta quarta ao jornal Folha de São Paulo que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, foi orquestrada antes do seu julgamento na Corte. O deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, afirma que os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral combinaram nos bastidores a decisão de retirar seu mandato antes mesmo do tema ser julgado pelo plenário da Corte. O ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato direciona as críticas mais duras ao relator do processo, ministro Benedito Gonçalves. Para Deltan, Gonçalves usou o caso para fortalecer uma candidatura do ministro ao Supremo Tribunal Federal. A decisão por unanimidade ocorreu no último dia 16. Segundo o parlamentar, os outros 6 integrantes da Corte Eleitoral foram influenciados pelo governo Lula. Deltan diz que mantém esperança dos integrantes da mesa diretora da Câmara decidirem ignorar a decisão do TSE para mantê-lo no cargo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-deputado Daniel Silveira cumpra imediatamente a pena de 8 anos e 9 meses de prisão, a qual foi condenado em abril do ano passado. A decisão ocorreu após a Corte considerar inválido o perdão concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No momento, o ex-deputado federal Daniel Silveira está preso preventivamente no Rio de Janeiro, após ter descumprido as regras cautelares da pena. Essa decisão ocorreu após o Supremo Tribunal Federal, por maioria, ter considerado ser inválido o perdão e graça da pena concedido a Silveira pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes é o relator da ação penal contra o ex-deputado. Agora, não há mais possibilidade de recursos no processo. Na decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, ficou estabelecido que seja calculado o tempo em que Silveira ficou preso de forma preventiva, para que assim esse período seja abatido da pena final da condenação. Moraes também determinou que iniciasse a realização de exames médicos no ex-deputado, para que seja iniciado do cumprimento da pena. Em abril do ano passado, o ex-deputado federal foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por ter estimulado atos antidemocráticos e ter proferido ataques aos ministros da Corte e às instituições. Silveira também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$212 mil. Um dia depois, Bolsonaro concedeu o perdão da pena, concedendo liberdade a Daniel. Porém, os efeitos secundários da condenação permanecem, a inelegibilidade e a perda do mandato. A condenação no Supremo Tribunal Federal deve levar o ex-presidente Fernando Collor de Mello à prisão somente após o julgamento de todos os recursos.
O caso está próximo da prescrição. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento do ex-presidente Fernando Collor nesta quarta-feira e o condene por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a defesa ainda terá direito a apresentar recursos antes de uma eventual prisão. Na última quinta-feira, o Supremo formou maioria para condenar o ex-presidente e ex-senador por esses dois crimes. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pela condenação por uma pena de prisão de 33 anos, 10 meses e 10 dias, inicialmente em regime fechado. No entanto, o tamanho da pena e suas condições, a chamada dosimetria, ainda serão definidos pelos ministros. Ainda não votaram até o fechamento desta reportagem os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e a presidente do Supremo, Rosa Weber. Foram favoráveis à condenação de Collor, além de Fachin, os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Já Cássio Nunes Marques votou pela absolvição de todos os réus do processo. Ele considerou que as investigações se basearam em delações premiadas. Há a possibilidade de pedidos de vista, mais tempo para análise, que interrompam a tramitação do projeto. O caso está próximo de prescrição. E a seguir, ministro Edson Fachin determina pagamento imediato do novo piso nacional da enfermagem. Ex-assessor acusa Joyce Hasselmann de rachadinha e assédio moral. O Brasil News volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.